Olá, buenas tardes. Quero compartilhar com vocês um fragmento e logo em seguida uma reflexão. O fragmento sale deste livro, em castelhano seria Los Quatro Acuerdos, em português Los Quatro Compromissos. E vem desde a filosofia tolteca, que é originária ou se fragou, não? Dentro da consciência que temos hoje, talvez mais antes estava venido de outras, há uns que dizem que são pueblos de Atlântida, pero está aí não chego todavia, de momento, pero sim que vem do centro de México, ¿vale? Então, disse assim, e o livro é de Dom Miguel Ruiz, e disse assim, o fragmento que é sacado, que para mim vai muito al hilo do que quero comentar mais adelante. La palabra es una poderosa herramienta que nosotros, seres humanos, somos dueños. Es el instrumento de la magia. Porém, se comparada a uma espada de dois filos, ella puede crear el más bello sueño o destruir todo a su derredor. Un de los filos es el mal uso de la palabra contigo y con los demás. Y criar un verdadero infierno. El otro filo es la impecabilidad de la misma, que solo crea amor y el cielo en la tierra. Dependiendo del uso, dependiendo de la utilización de ella, puede libertar a ti, a mí y a otros, o esclavizarnos más de lo que podamos imaginar. Primeiro compromisso, que tus palabras sean impecables. Bueno, me parece maravilloso. Es un libro muy pequeño, ¿vale? Pero de una enseñanza profunda, porque aquí son 4 compromissos ou 4 acuerdos que atañen exclusivamente a ti. Te trae a tu presencia y te coloca en un lugar de autorresponsabilidad y de autoobservación. Entonces, este primer acuerdo me ha venido muy al hilo, porque a mí me pasó hace umas 2 semanas atrás. Estava eu caminhando por la calle, havia venido del sitio donde la casa de la chica que me hace la manicura e venía muy tranquilamente e me deparei com 2 chiquillos. Uno deveria ter uns 12 anos, el outro como muito 13. E venía uma patineta eletrônica uno e el outro venía caminhando. Bueno, eu quando passou esse chiquillo a mi lado, casi me rozó. Eu pensei que se havia perdido o equilíbrio em la patineta e mirei para trás. Quando me dei conta, estava dando a volta e se parou justamente a mi lado, pero com uma atitude desafiadora, desafiadora total, como se fosse um adulto desafiando a outro adulto. Não entendi muito bem o objetivo. E mirándome a los ojos, se parou delante de mim e perguntou: ¿Por que me miras? Eu me quedei um pouco desconcertada, tenho que dizer que me quedei bastante desconcertada, porque não esperava isto. Eu disse: não, não te miro, simplesmente me dei conta que tu casi te caíste em cima de mim e pensei que mirei para trás para ver se te havia hecho daño ou caíste, né? Caído del patinete. E me dijo: ¿por que me miras? E começou a insultar-me, pero insultar-me de uma maneira brutal, pero brutal. Obviamente, em aquele momento eu disse: não vou dar crédito a isso, de destino para allá e segui caminhando. E seu companheiro estava delante e se reía e lo animava a seguir insultando-me. E ele vinha com a patineta pegado a mim e eu segui caminhando, me insultando, gritando: ladrão, 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 mira, é uma ladra, vai roubar, cuidado. E a gente passando e escutando aquilo. De repente, me foi, de verdade, foi um momento assim, muito desafiador. ¿Por quê? Porque eu sou um ser humano como qualquer outro. E aunque estamos em um movimento de autocrescimento, sou uma pessoa adulta, obviamente também sou humana e vivemos neste mundo das formas
y tenemos reacciones físicas, ¿no? Entonces me pareceu a primeira instância como um chico, 2 chiquillos daquele tamanho, daquela idade, estavam tentando aterrorizar uma pessoa. Então começou a insultar-me. E seguiu insultando, me insultando, e toda a gente passava e mirava-me, não? Como os que mirava a mim, mirava ele, não estava entendendo o que estava passando. De repente se puso delante de um senhor muito maior que vinha caminhando delante minha e com a patineta se hizo assim com os braços e quase derruba esse senhor, quase que esse senhor se vai ao suelo. E se reiam, pero como aterrorizando a gente, e eu mirava para aquilo e sentia dentro de mim uma pena grandíssima. E imaginava dentro de mim por que este niño estava tendo esta atitude com pessoas que ele não conhecia, para nada. Jamás havia visto este niño, esses 2 niños delante de mim. Então começou a insultar-me em inglês. E por um momento eu disse: "Mira, quero que te diga uma coisa". Eu disse: "Mira, menino, vete a tu casa porque estás fazendo tonterias e não sabe tão pouco falar tu próprio idioma e está tentando falar inglês. Assim que vete a tu casa". E le dije lo que el insulto que me había dicho el inglés, le dije correctamente como se diría en un inglés mejor hablado, y le dije, esto eres tú. Claro, porque en aquel momento yo dije, tengo que tomar una acción. ¿Por qué? Porque dentro de mí empezó a sentir un sentimiento de peligro, porque infelizmente estamos viviendo em um planeta em que tudo pode passar. E temos muitíssimas, muitíssimas, muitíssimas histórias de crios que estão assassinando pessoas. E eu disse, que hago? Tendo um ímpeto como ser humano que sou, de correr a patineta, tirar sua patineta al cubo de basura, al contenedor que tinha grandíssimo delante mim. Pero luego yo decía, no haga esto, porque aquí no hay cámaras, no hay nadie que pueda decir que tú estás defendiéndote de la agresión que estás sufriendo. Y empezó a insultarme como si, diciéndome cosas horribles y gestos obscenos. Y llegó un punto que su amigo le dijo su nombre, que yo no lo voy a decir, y dijo su nombre y dijo, vámonos, porque se estaban saliendo demasiado de la región donde vivían. E os digo de verdade, isto se quedou dentro de mim, me senti mal porque não podido reaccionar, porque minha parte humana tinha ganas de correr esses 2 ninhos, les dar um par de guantazos, me entende? E tirar sua patineta em contenedor e arrastá-los até sua casa. Pero quando eu estava caminhando já sola e sentindo toda esta emoção em meu corpo, eu disse: "Que forte, não? Que pena dar-me conta y vivir en mis carnes el mal uso de la palabra". Y de ahí viene la reflexión de este libro. Como nosotros, padres, porque me incluyo, porque aunque mi hijo está cumpliendo hoy 29 años, o 29 a 39 años, yo siempre, hasta hoy, procuro ser impecable con mis palabras. E antes mesmo de conhecer, de entrar em autocrescimento, antes mesmo de formar-me, antes mesmo de qualquer coisa, eu sempre tenido uma forma de viver através de minha madre que era muito respeitosa com talvez não tanto comigo mesmo, porque às vezes me dije coisas que não eram, estavam bem, mas sim com os demais. E como porque dentro de minha casa se mirava muito o que decía e como se decía as coisas, não? E este foi o ambiente que foi criado, não só em minha casa, como ao redor, também os vecinos e a comunidade e tudo. Então, me puse a pensar, como não nos damos conta de lo que hacemos delante de nossos filhos, como hablamos, como actuamos, como nos gesticulamos, como subimos, entonamos a voz, que leemos, que vemos, como reaccionamos delante de nossos filhos. Porque um ninho daquela idade, eu não posso crer
que aprendeu isso em um livro. Eu não posso crer que ele aprendeu a gesticular e a ser restos obscenos e palavras obscenas solo. Ha tenido que ver isto em algum sítio. Entonces me acordei deste livro, não? E lo recorri novamente e lo fui a ler novamente. Como as palavras são importantes. Não nos damos conta de como temos que ter, ou deveríamos ter, umas palavras, um diálogo impecável. Já não solamente com nós outros, pero também com os demás, porque o verbo que sale de minha boca não atañe solamente a mim, não habla solo de mim, pero também tem como o outro vai a receber, que impacto do sonido de minha voz, de las palavras que eu utilizo, vai impactar em el outro. E isto também foi um tema em que eu he tenido bastante desafios quando comecei a estudar em las terapias Gestalt. Era um tema que me parecia importantíssimo levar à la palestra, porque temos uma máxima, não? E temos uma máxima, e isto passa muito rasamente por nosso diálogo. Eu te dije esto, pero enténdalo como quiera. Estas são as expressões que utilizamos. Enténdalo como quiera, tómalo como quiera. Eu te dije esto, pero tú has entendido esto. Não, querido. Tú me has dicho esto, pero como nosotros no tenemos el cuidado de pensar antes de hablar, muitas das vezes não nos damos conta que a pessoa que vai receber esta informação através de sonidos, sílabas que formam palavras, vai receber em seu espaço, porque aí também tem um mapa mental, tem uma história de vida, e se é uma pessoa, um ser humano que está sob nosso cuidado, vai absorver isto como uma esponja. Este adolescente ou esta criança não sabe, não tem a integridade psíquica todavia para criar seu próprio mapa de visão sobre aquilo que estou falando. ¿Por que não? Porque é um ninho e vai copiar o que estou fazendo. E é um adolescente, está começando a experimentar, ter suas próprias criações mentais, basado em quê? Basado em lo que eu, como padre e como madre, lo ensinei. Todavia não sabe criar sua própria visão. Então, qual a responsabilidade nossa com as palavras, com o verbo que emitimos? Confesso que me passei umas 2 semanas dentro de mim muito irritada, porque eu pensava que tipo tinha uma sensação de pena e de mal-estar, porque eu não estou aqui para juzgar a nadie. Quem sou eu? Eu simplesmente comparto minhas reflexões e minhas experiências. E acompanho a quem queira e necessite ser acompanhada nesse processo, pero imagino o ambiente de um crio, de crios, não dos, de aquelas idades, estão presenciando em sua casa, ao redor de seus amigos, de seus membros mais cercanos, e não digo da escola, porque a escola simplesmente é resultado, recebe tudo isso que vem de sua casa. A escola jamais vai ensinar um ninho a ser agressivo, jamás vai ensiná-lo, não, jamás vai adestrá-lo em isto. A escola recebe todo o que este ninho ou esta ninha, estes seres humanos que estão começando seu caminho, traem em sua bagagem. A escola que vivemos hoje não está para ensinar, está adestrando, são informações que recebe, não estão sendo ensinados porque não existe o que interessa, estão sendo adestrados em algumas, como se diz, em alguns temas.
Y muchos de ellos, de estos temas que são adestrados, não vão utilizar jamais em sua vida. E era este sentimento dentro de mim de dizer que ambiente este ninho está vivendo para actuar da forma que estava actuando com um ser que ele não conhecia, uma pessoa que ele não conhecia. Então, a reflexão que dejo aqui hoje não, não é para mim nem para o outro, é para nós outros seres humanos. E incluo a mim sempre, eu sempre estarei dentro do paquete, porque aunque eu tenha consciência de esto, tenho que seguir chamando esta consciência a cada minuto, porque se em aquele momento eu não tivesse tenido consciência, a lo mejor hubiera generado uma outra circunstância, através de que? Através de minhas palavras. Se eu utilizo um vocabulário em el nível que ele estava utilizando comigo, ¿por quê? Porque não sei manejar minhas emoções, a lo mejor hubiera criado uma circunstância muito mala para mim e para eles. A reflexão que dejo aqui hoje é para ti, que eres el responsável por um niño, por um adolescente. Que tus palavras procurem ser las más impecables, não solamente contigo, não solamente respetuosas contigo, pero con los demás também. Que antes de hablar algo, aunque sea uma milésima de segundo, um milésimo de segundo, piense, ¿puedo hablar isso desde outro lugar? ¿Puedo hablar isso com outras palavras? Porque a percepção que tu tienes del contexto general nem sempre é a mesma que tem a outra pessoa. E principalmente se tratando de um ninho, de uma criança, ou de um jovem, uma jovem criança, ou de um adolescente. Não é ela mesma? Pensa em esto. Pensa em la responsabilidad de tus palabras, en la responsabilidad de tus reacciones, de tus actitudes, de tus gestos acompañados del verbo de la palabra. El niño es una esponja y va a coger tanto tuyo como de la madre y del entorno. Nosotros não vinimos aqui vazios, já venimos com uma carga genética de informação e logo lá vamos aprimorando, não? Vamos recebendo mais informação. Pero qual é o nível de informação que quero dar a meu filho, a minha hija? Isto le vai favorecer ou vai dificultar a comunicação com ela mesma, com ele mesmo e o mundo? Que transtornos pode ter meu filho ou minha hija? Porque sua forma de actuar, de hablar, de expressar-se fisicamente e através de su verbo, de tu sonido, de las palavras que salen, que problemas pode trazer para ele em el futuro, em conviver em el mundo que está aí afuera. Que quero? La riqueza não são os bienes materiais. Mi hijo, por exemplo, foi criado por mim e por mi madre. Eu fui el pilar de mi casa, ele saiu de mi casa para trabalhar, foi el padre, foi el abuelo, foi el marido, fui todo de mi casa e mi madre era a que cuidava mi hijo. E nós conjuntamente a- co- eh, ensinamos a ele ser um ser humano de valor e observávamos os mínimos detalhes para corrigir, para ensinar, para mostrar, pero não solamente com as palavras, com todo, com nossa voz, o tono de voz, a forma de expressar-se, nossa postura física. Eu muitas vezes estava em el teléfono com meu filho 40 minutos, uma hora, corrigindo, explicando, falando com minha madre como está isto, como está aquilo. Quanto tempo tu, padre, e tu madre, para observar como é tu comunicação com tu filho, que palavras utiliza com tu filho, que palavra utiliza com tu hija, que está trayendo para dentro de tu casa. É uma reflexão bastante profunda. Eu simplesmente aqui não estou juzgando a nadie, não sou capaz e nem sou
no estoy en este patamar para hacer un juzgamento a nadie, jamás haría. Simplesmente comparto com ustedes uma experiência e que creio que é uma reflexão válida. E porque la he vivido, então puedo dar fé, não? Comparto com ustedes lo que senti e las inquietudes que tenho e espero que pueda ser de valor para ustedes, ¿vale? Os dejo un besito, un abrazo y hasta pronto. Pensa en esto, que tu palabra sea impecable para contigo y para con los demás. Este es un buen compromiso, es un buen acuerdo contigo mesma. Está pronto. Gracias.